Vamos orar? Querido Deus, obrigado, muito obrigado por o Senhor ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo. A motivação foi o amor pelas nossas vidas, como diz o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que o Senhor tanto amou o mundo, que enviou o Seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Teu objetivo, Senhor, que todos alcancem a vida eterna. Nesse momento que a Tua palavra vai ser exposta, usa, Senhor, a pregação para alcançar os corações, para que esses corações desfrutem do Teu amor e desfrutem da vida eterna. Por favor, Pai, por favor, fala conosco em nome de Jesus. Me capacita para a exposição desse texto. Capacita as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, as pessoas que estão aqui presentes também, a entender aquilo que vai ser exposto, Pai. Estamos clamando no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pode sentar. E eu queria que você logo olhasse a tua Bíblia, não para o texto de Romanos, como eu disse na semana passada. Nós vamos dar uma pausa em Romanos e nós vamos ver o livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias está no Antigo Testamento. Então você vai passar pelo livro de Salmos, você vai passar pelo livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e aí você vai encontrar Oséias. Esse é o caminho para você encontrar o livro do profeta Oséias. Quando você chegar até o livro do profeta Oséias, por favor, vá para o capítulo 3 de Oséias. Nós vamos ler o capítulo 3 de Oséias, porém, em um determinado momento da mensagem, nós vamos olhar o capítulo 1 também. Nós vamos olhar o capítulo 2, mas o texto que vai ser exposto, que tem como tema Quando Deus te resgata, está focado nesse capítulo 3, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro do profeta Oséias, do versículo 1 ao 5. Diz assim: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro homem e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas de passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viveram muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Muito bem. É um texto com palavras fortes, é um texto complexo, é um texto difícil, dada a ordem de Deus. Primeiramente, eu queria explicar algo para vocês acerca do contexto. Todo o livro bíblico ele tem um contexto, ele tem um pano de fundo. Esse livro ele tem como nome o nome do profeta. O nome do profeta era Oséias. Esse homem era alguém piedoso, alguém que já buscava a Deus em sua intimidade, e foi chamado para ser um porta-voz de Deus no reino do norte. Agora, como estava o cenário
do Reino do Norte naquele período? Como estava a situação política do Reino do Norte? Nessa época, Israel estava dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. A capital do Reino do Norte era Samaria, e a capital do Reino do Sul era Judá. O Reino do Norte tinha expandido, através de ações militares, as suas fronteiras. Ou seja, tinha muita prosperidade. Era um país próspero. Porém, era um país também dominado pela idolatria e pela imoralidade sexual. Um país dominado pela idolatria e pela imoralidade sexual. Não era um país que temia o Senhor, mas estava totalmente distante de Deus. E aqui tem uma primeira reflexão para nós fazermos. Nem sempre quando as coisas estão bem e que há prosperidade financeira ou saúde, ou seja lá o que for, significa que Deus está aprovando. Nem sempre. E a prova disso é o livro de 2 Reis, capítulo 14. Eu queria que vocês abrissem lá, 2 Reis, capítulo 14. Você olhar para o versículo 23 de 2 Reis, 2 de Reis, capítulo 14, versículo de número 23. Diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos, 4 décadas. Agora vejamos como era esse rei. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, o primeiro rei de Israel, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Ou seja, era um homem reprovado por Deus. Um homem que não fez pouco caso de permitir que o culto a Baal, a Astarote, o culto a qualquer que fosse o Deus que as outras nações cultuavam, entrasse nas fronteiras de Israel. Foi omisso. Não buscava Deus. Era um homem reprovado diante de Deus. Porém, as Escrituras apontam que foi um dos períodos mais prósperos da época do Reino do Norte. E aí eu quero de novo fazer essa reflexão. Nem sempre quando as coisas estão bem, significa que Deus está abençoando. O texto é claro. Era um homem reprovado por Deus. E aí, onde ele entra na história de Oséias? Justamente no capítulo 1. É o período em que Oséias foi chamado para o ministério profético. Capítulo 1, versículo 1 de Oséias diz: palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Era esse período. 41 anos esse homem reinou. 41 anos sem impedir, sem falar para as pessoas que elas estavam erradas. Sem nenhum bloqueio para as ações de imoralidade, adultério, tudo que acontecia no reino, tudo era permitido. É nesse contexto que Deus chama o profeta Oséias para ser o seu porta-voz. É interessante a gente pensar que o nome Oséias significa salvo, aquele que foi salvo. E alguns estudiosos da Bíblia falam que o nome Oséias é uma indicação para o nome Josué, que posteriormente foi usado na época de Jesus como Jesus. O nome Jesus. E Yeshua, que significa Deus salva. Independente se esses estudiosos estão certos ou não,
Esse livro de Oséias, do profeta Oséias, ele revela o amor incondicional de Deus pelas pessoas. O amor incondicional de Deus. Deus não põe condições para revelar seu amor para as pessoas. Se essas pessoas estarão atentas a esse chamado de Deus ou não, isso é uma resposta humana. Porém, o amor de Deus pelas pessoas é incondicional. Mas nem todas as pessoas amam a Deus em resposta a esse amor divino. O que é que nós sabemos de Oséias? Como já foi lido aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele era filho de um homem chamado Beri. A gente não tem muita informação sobre o nome dele. O ministério profético dele durou um período grande, mais de 40 anos, com certeza absoluta. Ele tinha como centro do seu ministério o Reino do Norte. Comparando ele com outro profeta chamado Jeremias, que teve seu ministério profético em Judá, e a gente vê o amor que Jeremias tinha por Judá, o quanto que ele lamentava os pecados, a desobediência dos políticos, dos religiosos. Ele lamentava a ponto de escrever um livro chamado Lamentações, onde ele claramente fala coisas profundas acerca da sua tristeza pelo desvio da nação. Oséias pode ser comparado também a Jeremias. Ele é um homem que amou o povo. Ele queria falar para o povo abertamente, para que o povo consertasse os seus caminhos, para que o povo entendesse que a voz de Deus estava alertando cada um deles que daqui a pouco a disciplina viria, e de fato veio. De fato veio. O povo de Israel foi levado cativo, sofreu durante 70 anos na Babilônia, tudo porque não obedeceram, não ouviram a voz de Deus, fecharam os ouvidos para o amor de Deus. Oséias lamentava muito o futuro que naquela época Israel, o Reino do Norte, estava pronto para enfrentar. Bom, agora vamos falar um pouquinho do casamento de Oséias, porque se ele recebeu uma ordem de Deus para ir atrás da sua mulher novamente, é porque ele tinha uma mulher. E vamos entender um pouquinho sobre esse casamento no capítulo 1, ainda de Oséias, no versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, e a ideia aqui é quando começa o ministério profético de Oséias. Quando começa. A primeira ordem. Qual é a primeira ordem? Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Essa é a primeira ordem. Ele não foi chamado para falar sobre prosperidade. Ele não foi chamado para bênção, mas ele foi chamado para casar com uma mulher adúltera. E o termo adúltera aqui foi mal traduzido. O certo seria uma mulher de prostituição. Não que vendia seu corpo, mas era produto da sua época. Lembra que eu já disse que a época aqui que Oséias foi profeta era uma época de imoralidade constante. Tudo havia, em todos os lugares havia imoralidade. Gomer era um produto dessa sociedade. Era um produto dessa sociedade. Ela foi criada em um período em que podia se fazer tudo. E ninguém falava nada. Agora, ao contrário, Oséias era um homem bom, um homem piedoso. Deus não falava com pessoas que não fossem piedosas, pessoas que não queriam um relacionamento com ele. E a ordem é muito estranha. Um homem casto, um homem bom, um homem honesto, deve casar com uma mulher de prostituição. Que ordem forte.
a resposta de Oséias, versículo 3. E aqui tem uma confrontação para nós em nossos dias. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Queridos, Oséias, ele entendeu que quando Deus estava falando com ele, Deus não estava pedindo um favor. Deus não estava implorando aos pés de Oséias, dizendo assim: Oséias, por favor, faça isso para que seja uma representação daquilo que eu vou fazer com Israel. Não, era uma ordem. E Oséias cumpre essa ordem, mesmo que essa ordem fosse muito estranha. Aonde tem a confrontação para nós? Deus não pede para nós, na nossa geração, fazermos esse tipo de casamento, mas Ele pede que nós sejamos representantes dEle aonde quer que nós estejamos, proclamando a Sua palavra, e nós não obedecemos. Nós não cuidamos dos abatidos, nós não cuidamos dos cansados. O culto religioso passou a ser um culto simplesmente onde as pessoas vêm para satisfazer o seu ego, as suas emoções, e não vira nada prático. Não vira coisas práticas. A religião se tornou algo formal, como na época de Oséias. Como na época de Oséias. Deus, atualmente, não está pedindo isso para as nossas vidas, como pediu para o profeta Oséias. Esse homem, mesmo tendo uma ordem muito difícil de ser cumprida, ele cumpriu. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre o serviço da obra do Senhor hoje, no século 21, na nossa geração. Não é um pedido de favor, é uma ordem. Deus não está implorando que você pregue o evangelho para as outras pessoas. Deus não está implorando que você ajude as outras pessoas. Deus não está implorando que você faça caridade para as pessoas. Deus está ordenando que você faça isso. É uma ordem de Deus. Descumprir essa ordem de Deus é o mesmo que Jonas fez quando teve o seu chamado profético e foi em outra direção. E sofreu as consequências disso. Então, paremos de tratar Deus como um vassalo nosso. Deus não é um servo nosso, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso soberano. Não se ofenda com isso, porque é uma ordem. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Ele disse: ensine as pessoas aquilo que eu ensinei. Era uma ordem dada para nós. Não foi um pedido de favor. Então aprenda isso de cara. Deus não pede favor para o seu povo, Ele ordena. Seu povo vai obedecer ou seu povo vai desobedecer? Isso será o crivo do teu coração. Vai passar pelo crivo do teu coração. É muito importante que você tenha isso em mente, porque aqui nós temos uma história trágica de um homem que se preparou, esperou por uma mulher que fosse igualmente a ele piedosa, mas não era. Era uma mulher produto do seu meio. Sabe, isso me fala muito da aproximação que Jesus Cristo tem com todas as pessoas. Jesus Cristo não escolhe pessoas. Jesus Cristo não escolhe a condição que essas pessoas estão. Jesus Cristo vai ao encontro dessas pessoas e as chama para a salvação. No estado que elas estão. Independente do que fizeram. Jesus Cristo não discrimina pessoas. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Não. A salvação não é por mérito, não é meritocracia, não é por obras, como disse o apóstolo Paulo, para que ninguém se glorie. Mas a história de Oséias não termina aí. A história do casamento, que já começou de maneira trágica, por ordem do Senhor, ordem de Deus, continuou. Olha o versículo 4. Então o Senhor disse a Oséias, dê o nome de Jezreel, porque eu castigarei a dinastia de Jeú, nome do primeiro filho. É mais ou menos assim, castigo. Castigo. Botar o nome do filho de castigo. Porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel.
e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Versículo 6. A desgraça poderia terminar aí, mas não terminou. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-ruama. Essa expressão Lo significa não. É uma expressão negativa. Lo-ruama. Pois não mais mostrarei amor com a nação de Israel. Não ao ponto de perdoá-la. Alguém olha lá para o portão, por favor? Não a ponto de perdoá-la. Então, o segundo filho de Israel, na verdade, a primeira filha, se chamou não amada. Que interessante, né? Para o oriental, para as pessoas que são do Oriente, que têm descendência, sabe que o nome é muito importante. Escolher um nome. E o nome escolhido para a filha foi não amada. Ela era chamada assim, não amada, venha cá. Poderia ter parado por aí, mas não parou. Veja o versículo 8. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-ammi, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Nome do outro filho, não são o meu povo. Esse é o cenário. Tem um problema. Quando nós olhamos o capítulo 2, dá a entender que possivelmente nem esses filhos eram de Oséias. Talvez fossem filhos do adultério. É só você olhar para o capítulo 2. No versículo 2, repreendam sua mãe, repreendam-no, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire o seu rosto, o sinal de adultério, e do meio de seus seios a infidelidade. Versículo 4, não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. Pode ser que Deus esteja falando aqui da nação, ou Deus esteja usando realmente a vida de Gomer, para especificar. Então, resumidamente, foram 4 ordens dadas por Deus no chamado de Oséias. Primeira ordem, casar com uma mulher de prostituição. A segunda, dar o nome do seu primeiro filho de juízo de Deus. A terceira ordem, dar o nome da sua filha de Lo-ruama, sem compaixão, desfavorecida, amaldiçoada. Quarta ordem, segundo filho nasceu, chama ele de Lo-ammi, não meu povo, vocês não são meu povo. Queridos, quantas ordens difíceis aqui a serem observadas. E todas foram observadas. Todas foram obedecidas. Porque Oséias, ele sabia que era um instrumento na mão de Deus. E Deus fazia isso com Oséias não por maldade. Nós vamos entender o que significa tudo isso a partir de agora. Porque à primeira vista, as pessoas acham horrível o que aconteceu com Oséias. Mas para ele, que era um homem de Deus, apesar de ser estranho esses pedidos, ele obedece. Ele obedece. O que estava em jogo não era o sentimento do profeta. O que estava em jogo era o tratamento de Deus com o seu povo. Aqui tem a descrição de como Deus nos resgata. Em que condição Deus nos resgata? Em uma condição de idolatria, de prostituição, de adultério espiritual, porque quando adoramos outros deuses, nós estamos cometendo o adultério espiritual. Foi o que ele especificou aqui no texto, no capítulo 1. A nação de Israel é o objeto aqui da profecia. E é bem claro que a nação de Israel abandonou o Senhor, começou a cultuar outros deuses. E Deus está chamando a atenção desse povo. Olha, um israelita sabe, até nos dias de hoje, um judeu sabe. Ele não quer falar sobre esse assunto, mas ele sabe que Abraão foi chamado no meio de uma parentela de pessoas idólatras que adoravam outros deuses.
O capítulo 12 do livro de Gênesis fala claramente da ordem de Deus para Abraão. Em tese, o pai da fé era um idólatra no início da sua caminhada. Então, Deus separa Abraão do meio da sua parentela para ali formar um povo. Israel nasce de um homem chamado Abrão. O início de tudo, a convocação de Abraão, nasce enquanto ele ainda era idólatra. E a idolatria, ela não tem nada a ver com imagens. Muito se fala sobre isso, mas a principal idolatria está no coração do homem. O coração do homem revela aquilo que ele adora. Um objeto de idolatria de um homem pode ser o dinheiro. Viver para o dinheiro. Morrer pelo dinheiro. Pode ser. A nação de Israel vivia em uma época de prosperidade. Luxo e lixo ao mesmo tempo. Luxo que o dinheiro proporciona e lixo espiritual, distante de Deus. É nessa condição que Deus usa o profeta para dizer, olha, mesmo assim eu me caso com vocês. Mesmo nessa condição, Deus nos chama. E durante essa caminhada de Gomer com Oséias, teve um dia que ela tomou uma decisão. A decisão dela foi se afastar do seu marido. Sabe, tem escolhas que nós fazemos que a gente acaba não pesando muito nas consequências. A gente não pesa muito quais vão ser as consequências. Gomer talvez começou com um sorriso ali e outro com outro homem. Daqui a pouco estava tendo um caso. Daqui a pouco esse caso não deu certo, já estava tendo caso com outro e com outro. Ela não foi administrando isso da maneira correta. Deveria ter parado. Deveria ter buscado ajuda. Mas não. Ela preferiu ter como consequência o fim do seu relacionamento. Com toda razão. Ela era uma mulher adúltera. Agora ela não era só um produto da sociedade. Ela não é um produto da sociedade, do meio que ela vivia. Ela deixou de ser só uma mulher imoral e agora uma passível de condenação, adúltera. Na lei do Senhor, o adultério, ele era passível de morte, apedrejamento. Então havia muito risco, um risco pelo qual Gomer não se preocupava, não ligava para isso. Ela não pesou as consequências e no final das contas a busca pelo prazer, que tanto ela queria, redundou, sabe em quê? Divórcio. Seus filhos agora eram criados por outros homens, que não ligavam se estava bem, se estava mal. Ela deixou de ser uma esposa e passou a ser um objeto a ser usado. Usado. Como qualquer outro objeto. Os homens não tratavam Gomer como uma esposa, mas tratavam Gomer como algo, uma ferramenta para obter aquilo que eles queriam. Sim. Ela estava no fundo do poço. Era essa a condição de Gomer. O fundo do poço. Assim como a nação de Israel estava no fundo do poço e não estava fazendo nada para sair. Sabe, a pior coisa não é você estar no fundo do poço. A pior coisa é você não fazer nada para sair do fundo do poço. Sabe por quê isso acontece? Porque as pessoas que estão no fundo do poço, que não têm Deus como referência, acabam perdendo as forças, ficando cansado, não vê possibilidade alguma de melhora. Já tentou de tudo e não dá certo. Até que elas se conformam com o fundo do poço. E aí começa um estágio na vida dessas pessoas chamada depressão.
a conformação com um estado de calamidade, de caos, de tristeza. Gomer estava assim. Gomer não se importava mais se estava sendo usada. Ela achava que o fim dela seria como o fim de todos que escolhiam esse caminho. Acredito que Gomer esperava só a hora da morte dela. E se perguntava, por que Deus não me mata? Sim, quando a tristeza é profunda em nossos corações, é isso que bate. É isso que bate no fundo do nosso peito. Por que assim? Por que eu sofro tanto? Gomer não estava olhando para as decisões erradas que ela tomou. Gomer não estava olhando que aquilo tudo que ela estava sofrendo era consequência de tudo que ela fez. Mas aí, queridos, antes que você fique triste, você que está nos assistindo, ou você que está aqui, fique triste, eu quero que você agora preste atenção nas palavras de Deus para o profeta, no capítulo 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Queridos, não foi iniciativa de Gomer consertar o relacionamento, mas foi iniciativa do próprio Deus. Então, se Gomer estava no fundo do poço e não estava fazendo nada para resolver esses problemas que estava enfrentando, Deus iria fazer. E é assim que Deus faz com as nossas vidas hoje. Pode ser que a gente já jogou a toalha. Pode ser que a gente já desistiu de tudo. Mas Ele, por iniciativa, Ele te trata com amor, mesmo que você não mereça. Por iniciativa dEle. Porque a representação desse casamento e essa ordem, a quinta ordem para o profeta, depois de tudo que aconteceu entre ele e Gomer é, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de, esse apesar de tem peso, ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Perceba a iniciativa de Deus em ir atrás do seu povo que está no fundo do poço. Deus está dando uma chance nessa mensagem, dizendo que há amor pela sua vida. Há amor pela sua vida. Apesar do que você fez e apesar daquilo que você pensa e apesar das conclusões que você tirou, Deus não está aqui para te maltratar. Ele está aqui para te amar. Partiu de Deus a iniciativa de falar com Oséias, vá, trate essa mulher com amor. Perceba nas palavras de Deus para o profeta. Aparece duas referências ao amor, tratar com amor. Esse chamado para Gomer não envolve ser um chamado para ficar maltratando, relembrando o passado, jogando na cara o adultério de Gomer. O chamado foi para amá-la, apesar de seus erros. Então eu posso afirmar claramente aqui que Deus te ama apesar dos teus erros. Deus disse ao profeta, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Esse amor ordenado por Deus é o mesmo amor pelo qual Ele ama o perdido. Aquele que está numa condição de fundo de poço. É um amor incondicional, é um amor que não fica colocando regrinhas. Não. Sim, Deus ama o perdido. Quando Deus decide resgatar alguém, é porque Ele ama. E Ele oferece esse amor em forma de um chamado.
O chamado de Deus é: venha, apesar de toda a sujeira, eu te aceito. Eu te aceito. Eu aceito como você é. Eu aceito com as tuas falhas. Deus disse ao profeta: ame-a como o Senhor ama os israelitas. Como o Senhor amava os israelitas, a ponto de perdoar os seus pecados, a ponto de restabelecer o relacionamento com eles de novo. Mesmo o seu povo sendo infiel, Deus se manteve fiel, disposto a todo tempo restabelecer o relacionamento perdido por conta da idolatria e o amor ao culto pagão. Era esse o fundo de poço, do fundo do poço da nação. O amor de Deus, queridos, envolve ação. Sim, não é um amor sentimental. Aquela palavra eu te amo que todo mundo diz aí na sociedade quando na verdade não ama. É um amor que tem ação. E qual é a ação? Deus paga o preço. Deus paga o preço. Se você olhar agora para o texto de Oséias, no capítulo 3, o versículo 2, nós vamos ter uma referência sobre isso. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Deus orienta que Oséias pague o preço por Gomer. Sabe por quê? Gomer já estava numa situação de escravidão. O pecado promete prazer em um primeiro momento, mas depois ele te escraviza, te aprisiona, detona com toda a possibilidade de ter felicidade na tua alegria, na tua vida. Começa a ser uma tragédia atrás da outra, uma tragédia atrás da outra, uma tragédia atrás da outra. Gomer estava numa situação de escravidão, ao ponto de Oséias ter que comprar aquilo que pertencia a ele. Gomer era sua mulher. O que isso fala aos nossos corações? Todos que estamos aqui nessa reunião, vocês que estão nos assistindo, nós pertencemos a Deus. Mas podemos estar vivendo numa condição de escravidão. E o que Deus faz? Compra as nossas vidas com alto preço, com seu sangue derramado na cruz. Esse é o preço de pagamento pelas nossas almas. O Filho de Deus morre no nosso lugar, paga os nossos pecados. Nós não merecíamos, nós chegamos sujos diante da cruz. Mas na cruz o pagamento é feito. Na cruz de Cristo, não em outro lugar, não através de uma igreja, não através de uma pessoa que não seja Jesus Cristo. Sim, Ele paga o preço. Ele derramou seu sangue na cruz por nossas vidas. É tão sério isso, meu amado. Por mais que você, minha amada, não pensou nisso até hoje, pode ter vivido uma vida de escravidão, de sujeira. Deus está mostrando o amor e Ele está dizendo, eu vou pagar o preço para o nosso relacionamento acontecer de novo. E nas palavras do profeta Oséias para Gomer, ele faz algo muito importante, que muda totalmente a vida de Gomer. Você não será mais prostituta. Jesus diz, você não será mais escravo do pecado. Você não tem mais como senhor o pecado. O reino das trevas não pode dominar mais a sua mente, porque Jesus te comprou. Quando Deus te resgata, é porque Ele te ama. E segundo, é porque só Ele pode pagar o preço do resgate. Você não pode pagar o preço do resgate. Você não pode pagar o preço do resgate, nem eu posso pagar o preço do resgate por você. A solução está aí, queridos. A possibilidade de abrir essa prisão está diante de você. Um pagamento que já foi feito, onde a promissória tinha seu nome.
Havia um escrito de dívida contra você. E foi pago na cruz. Sim. Gomes estava liberta agora. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, todo aquele que recebe o amor de Deus personificado na ação de Jesus Cristo pagar o preço por nós, também é liberto. Então, se você achava que não tinha chance para a sua vida, que o fundo do poço era o final da sua vida, hoje Deus jogou uma corda na sua direção. E se você não pegar essa corda, Ele vai se lançar até o buraco onde você está. E vai te carregar. Vai te tirar dessa condição de escravidão. Gomes estava liberta. O preço foi pago. E a promessa foi feita. Você não será mais prostituta e nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu viverei com você. Eu viverei com você. Apesar dos seus erros, eu te amo. Sim. E esse amor é tão grande de Deus pelas nossas vidas que Ele paga o preço no nosso lugar, um preço que nós não conseguiríamos pagar. Só um ponto de reflexão, tá? O pecado tinha prometido prazer para Gomer, mas a destruiu. O pecado tinha prometido prazer, mas acabou destruindo a família dela, a vida dela, os sonhos dela. O pecado prometeu liberdade para ela. Olha, fique com quem você quiser, faça aquilo que você quiser, mas no final ela terminou escrava. Porém, o amor libertou. O amor libertou. Esse amor agiu em favor de Gomer, pagando o preço por ela. O que você lembra dessa história? O que te vem à mente a não ser a pessoa de Cristo na cruz pagando o preço no seu lugar, te substituindo? Sim. O final do versículo 3 tem uma promessa. Diz assim: eu viverei com você. Então, quando Deus resgata, é por amor. Segundo, é porque só Ele pode pagar o preço desse resgate. E o terceiro, a terceira ação, é porque Deus quer se relacionar com você. Não através de uma religião. Não através de um pensamento tradicional. Ele quer realmente se relacionar com você. É sério isso. O Criador de todo o universo, o soberano, todo-poderoso, individualmente, tem um relacionamento genuíno com cada um de nós. Se nós abrirmos o nosso coração, se aceitarmos esse amor, se crermos que esse preço já foi pago, qual é o resultado? Relacionamento. E eu viverei com você. E eu viverei com você. Gomer não se tornou, preste bem atenção nisso, um objeto de posse de Oséias, como era do outro, ou dos outros. Antes era um objeto de posse, a ponto dela se tornar escrava. Mas ela foi comprada para ser liberta e ter um relacionamento genuíno de amor com Oséias. Ele disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. As palavras do profeta representam com exatidão que tipo de relacionamento Deus tem com seus filhos. Ele não quer que nós fiquemos presos ao pecado. Ele determina que nós olhemos para Ele e digamos com as nossas próprias palavras: somente o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Ele quer que desfrutemos uma aliança eterna com Ele. Ou seja, a restauração das nossas vidas envolve liberdade do cativeiro, adoração correta e vida eterna.
adoração correta. Os versículos 4 e 5 é uma promessa daquilo que vai acontecer no final dos tempos. É dito assim: pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Vou repetir a leitura. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. De fato, isso acontece. Aconteceu. De fato. Depois disso, os israelitas voltarão a buscar o Senhor. Buscar relacionamento. Buscar para se relacionar com Deus. O seu Deus. E Davi, o seu rei, senhorio. Representação de senhorio. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Desejo de vida eterna. Acontecerá isso para os israelitas. E Deus não vai refutá-los, mas vai dar esse amor para eles também. Isso acontecerá. O que é que a gente pode concluir? Quando Deus te resgata, é porque Ele te ama. Sim, mesmo sabendo quem você é, o que você faz e o que você pensa. Deus ama o perdido. Quando Deus te resgata, é porque Ele pode pagar o preço pelas suas liberdades. O resgate envolve um preço a ser pago. Somente Ele tem os recursos necessários para tirar o perdido da condição de escravo do reino das trevas. Quando Ele te resgata, é porque Ele deseja ter um relacionamento genuíno com você. Tá bom. O que a gente vai fazer com esse sermão agora? Já que foi explicado todos esses pontos. O que a gente vai fazer com tudo isso que foi dito aqui? Porque não pode ser simplesmente palavras jogadas ao vento. Nós precisamos tomar uma decisão quando nós ouvimos. São palavras profundas, de um amor incondicional, de um preço pago pelas nossas vidas, de um desejo de relacionamento conosco. Nós não podemos jogar fora isso. E eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, algumas perguntas. Qual a sua resposta ao chamado amoroso de Deus? Qual a sua resposta ao chamado amoroso de Deus? Segunda pergunta. Qual estado espiritual você deseja para a sua alma? Continuar escravo do pecado ou obter liberdade para sempre? Hoje está aqui diante de você esses dois caminhos. Não é Deus que tem que tomar essa decisão por você. Preste muito bem atenção nisso. Qual o estado espiritual você deseja para a tua alma? Como foi dito durante a mensagem, fundo do poço ou o resgate? Outra pergunta. Vale a pena se aventurar no mundo e terminar dessa forma? Sofrer todas essas consequências? Vale a pena se aventurar no mundo a ponto de se tornar escravo? Escravo das tuas escolhas? Vale a pena isso? Botar tudo a perder? Se alguém já é um salvo em Cristo Jesus, mas anda se prostituindo com o mundo, hoje também você foi alertado. E a prostituição do mundo não é só em relação a sexo, tá? É pensar como esse mundo pensa. Egoísmo, orgulho, essa loucura por dinheiro que um mata o outro, corrupção. Você foi alertado. Você foi alertada. Quem é seu verdadeiro Senhor? Tome muito cuidado daqui para frente. Tome muito cuidado. Os dias se abreviam. Por último, aonde encontraríamos um amor igual a esse? Aonde? Que nos aceita com nossos erros,
que paga o preço no nosso lugar. Ninguém paga nada para ninguém no mundo, rapaz. Nada. Nem um copo de água gelada ninguém mais dá para ninguém. Tudo tem um preço. Mas Deus diz, é de graça. A tua salvação é de graça. Que amor é esse? Será que encontraríamos esse amor em algum lugar? Não, somente em Jesus. Portanto, que todos os filhos de Deus louvem o seu santo nome. Agradeçam pela salvação. Sem Ele nós estaríamos perdidos. Se Ele não tivesse vindo até nós, tomado essa iniciativa, nos amado, pagado o preço, desejado o relacionamento conosco, nós não iríamos escolher. Louve o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Louve ao Senhor. Ele sim é digno de louvor e adoração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo tempo que tivemos aqui da exposição da Tua Palavra. Peço que nesse momento as pessoas possam refletir. E o meu pedido é que o Senhor intervenha nessa reflexão. Que o Senhor testifique no coração de cada um que está nos assistindo, pelo YouTube, aqueles que estão presencialmente aqui. Intervenha mostrando que de fato o Senhor os ama. Não é palavra de um pastor, é a Tua palavra, Deus. O Senhor ama incondicionalmente. O Senhor está disposto a pagar o preço. Na verdade, já foi pago o preço. E o Senhor está disposto a ter um relacionamento com a vida dessas pessoas. Que o Senhor testifique no coração de cada um. E que decisões sejam tomadas a partir de hoje. E uma delas, que eu acredito seja a principal, é sair do buraco, da escravidão do pecado, do fundo do poço. Porque hoje, essas pessoas ouviram o como isso é possível. Já está exposto. Agora a resposta cabe a cada um. Que o Senhor ajude, porque a Tua palavra diz que Teu Espírito testifica no coração das pessoas. E eu clamo que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, Senhor, que é convencer do pecado, convencer do juízo, convencer da ira vindoura. Por favor, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem, encerrou o nosso tempo de culto, né? O pessoal que nos assiste pelo YouTube. Até domingo que vem a gente volta à carta aos Romanos para a exposição do capítulo 7. Até mais, forte abraço, tchau, tchau.